meu nome é Estela, sou professora de Educação Física e a gente vai dar continuidade às nossas aulas do 9º ano. A gente vai falar hoje sobre um pouquinho sobre os jogos de invasão. O que é um jogo de invasão? Quer dizer, invadir alguma coisa, fazer alguma coisa? Como é que é? Como é que funciona, né? E a gente precisa saber um pouquinho o que é um esporte, o que é o esporte de invasão e vamos dar lida um pouquinho o que é isso, né? Os esportes de invasão. Os esportes de invasão são modalidades em que as equipes tentam ocupar o setor da quadra ou campo defendido pelo adversário para marcar gols, pontos, né? Gols, cestas ou touchdown, né? Ao mesmo tempo e que tem que proteger a sua própria equipe. Então a gente já conhece alguns esportes de invasão, né? Que a gente já pratica, que é o futsal, o futebol, o basquetebol, o handebol. Então, o esporte de invasão, ele é basicamente o esporte que você tem que invadir o campo adversário e ao mesmo tempo proteger o seu, né? E a gente vai dar uma lida ainda o que é, mas lida um pouquinho mais o que é isso, né? Quais são os conceitos disso, né? Essa categoria reúne um conjunto de esportes muito populares em diferentes partes do mundo, como o futebol, o futsal, futebol americano, basquetebol, handebol e também muitos outros em que não são tão populares por aqui, como o korfball, o floorball, o frisbee, hóquei na grama, lacrosse, polo aquático, rugby e etc. Gente, eu sei que eu sou péssima falando esses nomes, eu sei também que vocês não vão também saber falar, mas são jogos que não são tão populares, né, que são importantes ser citados. Então, se vocês tiverem curiosidade, pesquisar depois, ou então até mesmo entrar em contato com o professor, a gente dá um explicado para vocês o que é cada um desses, para vocês poderem ter essa prática também, né? Nesses esportes é possível perceber, entre outras semelhanças, que as equipes jogam em quadras ou campos retangulares, né? Em uma das linhas de fundo ou um dos setores ao fundo fica a meta a ser atacada e na outra linha de fundo a que deve ser defendida, que é basicamente o que a gente falou, né? Então, sempre normalmente em quadra ou campo, eles têm formato retangular e você tem que chegar ao outro lado da quadra para atingir o seu objetivo. Para atacar a meta do adversário, uma equipe precisa necessariamente ter a posse de bola ou outro tipo de móvel para avançar sobre o campo do adversário, né? Geralmente fazendo passes e criar condições para fazer os gols, cestas ou touchdowns, né? Só que dá para chegar lá conduzindo, lançando ou batendo, com um chute, um arremesso, uma atacada na bola ou no objeto usado como bola, né, em direção à meta. Que é o que eu falei anteriormente, né, tá só enfatizando que você precisa ter uma condição de jogo, ter uma tática, né? Porque a gente já falou o que é a tática, o que é técnica. Então, a tática de jogo é você traçar métodos para que você alcance seu objetivo com mais eficácia, né? E aí, ao mesmo tempo em que uma equipe tenta avançar e a outra tenta impedir os avanços, né? E para evitar que chegue à meta defendida pela outra, é preciso reduzir os espaços de atuação do adversário de forma organizada e, sempre que possível, tentar recuperar a posse de bola para daí partir para o ataque. Então, foi o que foi falado, né, sobre a tática. A gente precisa ter uma organização, não tem como uma pessoa pegar a bola e todo mundo sair correndo. Porque se todo mundo sair correndo, a sua equipe, a sua área vai ficar totalmente vulnerável para outra equipe marcar o ponto dele. O curioso é que tudo isso pode ocorrer ao mesmo tempo. No piscar de olhos, né? Uma equipe que estava atacando passa a ter que se defender, basta perder a posse de bola e pronto, tudo muda. Então, lembra que um jogo muito conhecido de invasão, que é o futebol, né? Então, o futebol, a gente vê que no piscar de olhos, outra pessoa vem, já pega a posse de bola e já tem que se defender. Então, é muito comum a gente ver isso. E agora a gente vai citar alguns jogos de invasão que vocês conhecem, que vocês têm que ter
o conhecimento mesmo de o que é o jogo de vazão e quais são os que estão dentro dessa categoria, né? Então eu vou falar alguns, vou ler um pouquinho sobre ele e depois você retorna ao slide e lê mais pausadamente, de forma que vocês entendam melhor, né? Vamos lá. Nós temos o basquetebol, que o basquetebol é um dos desportos mais populares do mundo, né? Seu nome se origina de basketball e em inglês significa bola na cesta. A modalidade foi inventada em 91 pelo professor de educação física canadense James Naismith, né? Na Associação Cristã de Moços de Springfield, em Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Ô, nome difícil, hein, gente? Realmente, normalmente os jogos, os esportes, eles foram originados em outros países, né? Então tem esses nomes mais complicadinhos pra gente, mas esses trava-línguas, mas a gente vai desenrolando. Então a gente vai falar sobre um jogo que ninguém conhece. Esse jogo aqui realmente ninguém conhece, vocês nunca nem ouviram falar. Ele se chama futebol, né? O futebol é a modalidade esportiva mais praticada no mundo. Então, gente, eu nem preciso falar do futebol, vocês conhecem, vocês praticam, é o que vocês mais pedem na escola, tanto futebol quanto futsal, né, que é o próximo que a gente vai citar, né. Só que o futsal tem uma curiosidade. Vocês falam muito em futebol, muito em jogadores que jogam futebol, mas poucos de vocês conhecem o futsal, as regras, que normalmente é para ser jogado mais vezes, né? Que a gente utiliza muita quadra, né? E o futsal ele é jogado numa quadra. Surgido há mais de 80 anos, o futsal está presente de forma intensa na sociedade brasileira. Diversos são os espaços e escolas, praças e escolinhas, programas sociais, clubes esportivos, parques e ginásios, em que a modalidade é praticada, né? A estrutura física mínima necessária, o número reduzido de jogadores para a realização de uma partida e a semelhança ao futebol colaboram para a popularização e a prática da modalidade, né? Então é bem autoexplicativo, tenho certeza que vocês entenderam. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o handebol. O que é o handebol, né? A gente também conhece, ele também é muito popular, mas tem coisas que a gente não sabe sobre o handebol. Vamos ver. Apesar de pouco se ver na prática do handebol como hábito em momentos de lazer e as emissoras de televisão, vamos falar um pouquinho sobre essa pauta, né? Quando a gente fala sobre o handebol, a gente não vê muitos jogos de handebol na televisão, eles são pouco difundidos pela mídia, né? Mas que ele é bem presente na escola e por isso que a gente toma conhecimento do handebol. Então é isso que a gente está tentando falar um pouquinho agora nesse slide, né? Das emissoras de televisão, com canais abertos, normalmente não transmitem os jogos, né? A modalidade é bem conhecida no Brasil. A aula de educação física é a principal fonte de promoção do handebol no país. Na América Latina, o handebol não tem status profissional. Seu local de maior aceitação é na Europa, né? Esse continente é o grande centro do handebol no planeta, particularmente na Alemanha. E a gente vai falar de um esporte que ele é muito pouco conhecido, né, que é o Ultimate Frisbee. A história mais aceita para o surgimento do disco Frisbee aponta que tenha acontecido no século XX nos Estados Unidos da América. Estudantes de uma universidade no estado da Pensilvânia começaram a brincar com a forma de torta de uma fábrica, lançando-a entre eles. Associa-se ao nome dessa fábrica ser Frisbee Piers, né? A dominação dada ao esporte criada em volta de 1960, o Ultimate Frisbee, né? No caso, no Brasil, a modalidade chegou ao final da década de 1980 e hoje é o esporte praticado no país, principalmente em São Paulo, havendo inclusive campeonatos brasileiros de Frisbee, né? Então, como eu falei para vocês, muita gente não conhece, né? Eu mesmo tenho conhecimento mínimo
desse esporte, porque a gente também não tem como ter o conhecimento de todos os esportes que tem no mundo, né? Então a gente precisa buscar sempre conhecimento. E outra atividade de invasão, esporte de invasão, que ele é conhecido, né? Ele é bem mais conhecido do que esse último que a gente falou, que é o polo aquático. Embora não seja um esporte muito popular entre nós, brasileiros, o polo aquático é disputado em Jogos Olímpicos desde 1900, nas Olimpíadas de Paris. O polo aquático é um esporte de confronto entre duas equipes. O objetivo é fazer o maior número de gols possíveis para uma equipe, né? E esse esporte tem muita semelhança com o handebol. É basicamente um handebol dentro da água, né? O polo aquático. Então, depois vocês podem pesquisar mais sobre essa modalidade, que é muito interessante. Inclusive, quem tiver piscina em casa e tiver uma bolinha de leite, pode até tentar jogar o polo aquático agora na quarentena mesmo, né? E aí fica a critério de vocês. E a gente vai exercitar um pouco agora. Eu espero que vocês tenham tido a compreensão durante a aula para a gente poder fazer esse exercitando. Primeiro, os esportes podem ser classificados levando-se em consideração diversos critérios, como a quantidade de competidores, a relação com os companheiros de equipe, a interação com o adversário, o ambiente, o desempenho comparado aos objetivos táticos da ação. Os chamados esportes de invasão ou territoriais são aqueles nos quais os competidores entram no setor defendido pelo adversário, objetivando atingir a meta contrária para pontuar, além de se preocupar em proteger simultaneamente a sua própria meta. Então, quais modalidades abaixo são da categoria de esporte de invasão? Vamos lá, muito fácil, né, gente? A gente falou sobre um monte de jogos de invasão agora, então vai ser tranquilo responder essa. Se você responder a letra D, é a resposta correta, né? Se você for dar uma lida nas outras alternativas, a gente pode ver que natação, voleibol, tênis de mesa, vamos lá, futevôlei, não são jogos de invasão, eles pertencem a outras categorias, né? Então vamos para o outro exercitando. 2. O voleibol é um esporte de invasão, pois A. É um esporte competitivo. B. Pois é jogado em quadra. C. É coletivo, jogado na quadra, tem regras pré-definidas e tem a finalidade de derrotar o time adversário. Ou D. O voleibol não é um esporte de invasão. Gente, eu acabei de dar um spoiler para vocês, né, na outra questão. Então é muito simples responder essa. Se você respondeu a letra D, o voleibol não é um esporte de invasão, é bem óbvio isso, né? Acabei de falar para vocês. E assim, a gente fica com a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Educa para poder ver os nossos conteúdos, as nossas atividades. E a gente fica com a aula de hoje. Até mais!